Olá! Negar que a ação do homem tenha influência em mudanças climáticas ou no aquecimento global foi tema de uma audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente e Relações Exteriores. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que apresentou o requerimento para a realização da audiência. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, o senhor disse que a questão ambiental no Brasil está distante de embasamentos científicos, né? E o senhor trouxe dois pesquisadores que dizem o contrário do consenso, né, mundial que existe sobre mudanças climáticas, né? Correto, né? Que o assunto virou uma religião, que é uma histeria. Por que o senhor diz isso, senador? Então vamos lá. Só quem defende, né, essa outra versão sabe das barreiras quase intransponíveis de algo que se tornou consenso, mas que virou de fato uma fé, um dogma. Exemplo, o IPCC e a ONU, baseado O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. Então, as pessoas tratam esse IPCC e a ONU como se fossem coisas santificadas, absolutamente dogmáticos. E estão inquestionáveis. Errados. E estão errados. O painel já fraudou dados várias vezes, comprovadamente. Bom, mas vamos lá. Essa turma criou uma hipótese. Eu e você podemos ter hipótese sobre uma série de assuntos. Bom, o problema é que essa hipótese, para ela se tornar uma ciência, ela tem que ser comprovada com os fatos. E ela não foi. Qual é a hipótese dessa turma? Que o homem é que tem o poder de fazer as mudanças climáticas no planeta. Ora, isso não só eles não provaram, como os fatos da Terra provam o contrário. Vamos fazer uma reflexão breve. Quantas mudanças violentíssimas, impactantes, como por exemplo a separação a criação dos continentes. Qual foi a ação do homem nisso? Zero. Um outro momento impactante, o deserto do Saara, hoje, ninguém duvida mais que ele já teve água e que foi verde. Então, um lugar que teve água, que foi verde, que teve vida, hoje é um deserto. Que ação humana aconteceu para que isso tivesse esse resultado? Nenhuma. A era glacial, que permitiu o homem do continente europeu, também africano, que foi para a Europa e migrou para cá, qual foi a ação do homem que produziu esse gelo? Nenhuma ação. Então, em resumo, muito antes da Revolução Industrial, nós tivemos períodos na Terra há 100, 200, 1000, Idade Média, 1300. A Terra estava mais quente do que o que é hoje, que inclusive foi uma época de prosperidade, porque a plantação, alimento, precisa de clima quente, né? Qual é a ação que o homem tinha nessa época impactante? Nenhuma. Pegue exemplos mais recentes. Uma das maiores secas do Rio Negro, na Amazônia, aconteceu no começo do século passado. Que ação humana tinha? Nenhuma, quase. No Nordeste, a maior seca de que se tem registro no Nordeste foi na segunda metade do século retrasado. Daí que nordestinos migraram em massa para o Acre, meu estado, que eu represento com muito orgulho. Então, que ação humana teve nisso? Nenhuma. O problema é que, em nome de uma hipótese que não foi comprovada, ao contrário, os fatos desmentem essa hipótese, o Brasil sofre muitas sanções. Vou pegar um exemplo. A Alemanha, que explorou seu território, que não tem 15% da sua vegetação nativa, o Brasil tem 66%, ela quer que o Brasil, e ela quer comprar o Brasil. O Brasil tem que deixar de ser colônia. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque o Fundo Amazônico, em que ela é uma das financiadoras, então ela financia... Alemanha e Noruega. Ela financia, mas com uma condição, que o Brasil não mexa na Amazônia. Ora, ela está fazendo isso por cuidados ambiental? Mentira. Mas o fundo ele não foi criado com esse fim, sim, mas a Alemanha e Noruega não investem no fundo da Amazônia para preservar a Amazônia? Conversa. Eles estão querendo preservar o padrão de vida deles. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou querendo dizer, e com clareza, que a gente tem que abrir o olho, porque países como a Alemanha, que pousam de preservacionistas, não tem 15% do seu território preservado, o Brasil tem 66%. E pior,
Eles querem nos comprar com chantagem, com ameaça e com dinheiro. O Fundo Amazônico, isso afeta a soberania brasileira. Está nas manchetes essa semana. Eles aportam recursos no Fundo Amazônico com uma condição, que ninguém mexa na Amazônia. Ora, o problema ambiental que o Brasil tem são rios que estão poluídos, é lixo hospitalar, problemas fundamentalmente aonde? Nas áreas urbanas. É a agenda que o ministro do correto, Meio Ambiente diz, está né? correta. Agenda ambiental urbana. Então, veja, isso é uma interferência na soberania nacional. Então, em nome dessa hipótese não comprovada, você pega, no caso, o meu estado, o Acre, por exemplo, praticamente está inviável. Você tem uma série de reservas criadas, áreas indígenas, florestas, parques nacionais, onde você não pode explorar a riqueza nem do subsolo. A burocracia, a lei, a dificuldade são impeditivos. Bom, fora isso, você tem 150 quilômetros de faixa de fronteira que não há segurança jurídica para a economia. Então, ninguém vai implantar uma atividade econômica ali. E na pequena parte que está na mão da propriedade privada... Porque essa área não pode ser propriedade, né? Essa área é do Estado, né? A área de fronteira. Jurídicas. Então, você não tem segurança. Um empresário qualquer que seja não vai fazer um investimento de anos, pegar dinheiro emprestado, investir um pouco no seu. Dele, né? Num lugar que não dá segurança jurídica. O Estado pode tirar dele na hora que quiser. E a pequena propriedade que sobra na mão dos proprietários particulares, há uma lei que só tem no Brasil, não tem em lugar nenhum do mundo, não tem na Alemanha, não tem na Noruega, não tem em lugar nenhum do mundo. Esse proprietário tem que preservar pelo menos 80% da sua terra, numa lei que o desapropriou, sem indenizá-lo e ainda o transformou em fiscal da sua terra. Bom, em nome do quê? Você está falando da reserva legal. Estou falando da reserva legal. Em nome do quê travaram o Brasil e a Amazônia em particular? Aí vamos voltar. Em nome de uma hipótese defendida pela ONU, pelo IPCC, não comprovada. Então, a audiência que nós realizamos foi uma oportunidade para aqueles que não se contaminaram ao ponto de ter disso uma ideologia, uma religião, dar um pé no freio, um pé de arrumação. Disse, olha, é muito grave os dados que eu mencionei aqui agora. Se você faz uma reflexão breve, você vê mudanças que o mundo teve e que não teve ação humana nenhuma. O que há por trás de tudo isso é que organismos internacionais, querem criar estruturas supranacionais de controle dos recursos naturais. E isso é perigo para o Brasil. Mas qual seria o objetivo desse controle sobre os recursos naturais? Olha, você imaginar que não há no mundo uma disputa para controlar as reservas de petróleo, de gás, de minério, de bauxita, de ouro, de prata, de diamante, é uma ingenuidade. Então, você tem, por exemplo, os países ricos. Preservar o meio ambiente, então, seria... Reserva de mercado. Quer dizer, quem controla a informação tem poder, correto? Quem controla as reservas naturais do mundo também tem poder. Ora, por exemplo, a reserva Yanomami, ela foi criada pela muita pressão estrangeira, por um sentimento cristão de solidariedade àqueles que estavam lá dentro? Nunca. Tanto que os que estavam lá dentro foram criar favelas em Boa Vista. Qual era o objetivo? E o Enéas já dizia isso, e é a pura verdade. É que você tem ali uma riqueza muito grande no subsolo. Então, qual foi o objetivo? Proibir o Brasil de mexer. Então, o Brasil, então, e por isso eu falo que às vezes se assemelha a uma colônia, porque o Brasil tem que ter a sua própria agenda e não pode abrir mão dos seus interesses. A China não abre mão, mas, a Rússia não abre mão. Por que não mexer nesse patrimônio brasileiro beneficiaria esses países? Porque beneficiaria o conjunto de países pertencentes da Organização das Nações Unidas? Veja bem, você tem um padrão de vida europeu, América do Norte e parte da Ásia. Você acha que este padrão de vida que eles têm, se estender para o planeta, ele é sustentável? Não, ele não é sustentável. Então, na verdade, o que eles fazem? Olha, nós chegamos a esse nível e vamos segurar vocês. Então, as reservas que vocês têm e que podem ser úteis para nós no futuro breve,
não é para vocês usarem. É isso que está acontecendo. E para e passo, nós já estamos sofrendo isso. O Brasil já fez legislação e continua fazendo, que veio muito mais de fora para dentro do que o interesse nacional. E aí a pergunta que fica, veja bem, do ponto de vista ambiental, se você autoriza que o proprietário rural trabalhe em quase 100% da sua terra, porque 100% nunca vai dar, porque tem as PPPs. As PPPs não podem ser mexidas, que é beira de igarapé, encosta de morro, nascente de água e tal. Então, se você permite isso, qual o impacto ambiental que vai ter? Nenhum. Nenhum impacto ambiental. Nós chegamos ao cúmulo de escutar pessoas repetindo quase que eternamente que a Amazônia era pulmão do mundo. Pararam de dizer, porque era mentira. Nós chegamos agora ao cúmulo de ficar ouvindo gente dizer que a floresta é que traz a chuva. Gente, nós aprendemos na escolinha. A chuva são as águas, os oceanos que evaporam, vão para as nuvens carregadas e fenômenos naturais, que não é a ação humana, é que vão fazer que essas nuvens vão descarregar em algum lugar. O que a floresta amazônica faz com relação à água, à umidade, é que ela sequestra um pouco e depois solta. O problema é que não é só a floresta amazônica que faz isso, qualquer vegetação. Um hectare, por exemplo, só para terminar, um hectare de bananeira, de plantação de bananeira, faz mais esse efeito do que um hectare de floresta amazônica. Senador, só uma perguntinha antes da gente terminar, né? Qual o senhor acredita que deve ser o tratamento que o Brasil deve dar à Amazônia hoje? Eu acho que é um tratamento que deve se preocupar com a biodiversidade. Você tem a possibilidade, mas tem que ser real, concreto, o Brasil tem que tomar conta disso. Você pode, de fato, fazer com que aquela biodiversidade riquíssima sirva para gerar riqueza, primeiro para os 20 milhões de amazônidas que habitam aquelas terras, mas também para o Brasil como um todo, e ao mesmo tempo a Amazônia deixar de ser um lugar em que o Sul e o Sudeste têm que aportar recursos mensal, porque o que é o FPE? O que é o FPM? Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. E no caso do Norte, nós não somos sustentáveis. Então, o Sul e o Sudeste não avançaram mais, entre outras coisas, porque precisam, e aí o Estado criou o FPE e o FPM, que é isso, uma compensação financeira. Mas se nós avançarmos, isso não precisa mais. Então, você manter a biodiversidade. Agora veja, se você aproveitar a propriedade privada que tem no Brasil, você triplica a produção de alimentos que o Brasil pode ter. O que significa isso? O país que cresce, o país que enriquece, que gera o quê? Emprego. Bom, e mesmo assim, qual é a área que ainda ficaria no Brasil de vegetação nativa? Algo em torno de 46% do território nacional. Sabe qual dos 10 maiores países tem algo semelhante a isso? Nenhum. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente ouviu o senador Márcio Bittar com opiniões polêmicas sobre aquecimento global, mudanças climáticas. E esse debate vai continuar. A Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Relações Exteriores vão fazer novas audiências públicas sobre o tema também, com pesquisadores que pensam diferente, os pesquisadores que foram ouvidos na primeira. E, senador, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever este programa ou quiser assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.